E aí, RP, tudo certo? Bem-vindo ao terceiro episódio do projeto RP Faz. O meu nome é Samir, eu sou professor universitário de Relações Públicas e o vídeo de hoje é muito especial para mim porque é uma conversa com a minha ex-orientadora de mestrado, a professora Sandra Montardo. Ela vai contar aqui para vocês toda a experiência dela enquanto pesquisadora de comunicação digital, que é bastante ampla essa experiência, e onde ela atuou com tratando conceitos como mídias sociais, consumo, performance, cultura digital. Então é um material muito rico e eu faço o convite para você assistir esse material na íntegra, que é um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale muito a pena porque a professora Sandra Montardo ela dá uma verdadeira aula em assuntos que daqui a pouco você só vai ter acesso se fizer uma pós-graduação. Então, confere aí o vídeo na íntegra e depois me conta o que você achou. Valeu? Olá para você que está aí me assistindo, esse é o terceiro vídeo do RP Faz e hoje eu estou aqui com a professora Sandra Montardo. Ela foi minha orientadora durante o período do mestrado e ela há muito tempo já tem estudado sobre tecnologia, comunicação digital. Ela é da área da publicidade, mas todas as pesquisas dela têm tudo a ver com relações públicas. Então, eu convidei ela para conversar um pouquinho hoje com nós sobre as pesquisas dela, sobre a experiência dela com comunicação digital, para ajudar a gente a desvendar um pouquinho mais desse mundo e entender melhor como a gente pode desempenhar o nosso papel profissional nessa área. Então eu vou deixar, na verdade, a Sandra falar um pouquinho. Hoje ela vai ser a estrela do vídeo, então vou pedir que ela se apresente um pouco, conte sobre as suas experiências e também fale da motivação que levou ela a estudar comunicação digital. Sandra? Muito obrigada pelo convite, Samir. Bom, sou publicitária, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Logo depois, durante minha faculdade, eu passei por agência, cliente e veículo, né, trabalhando com comunicação nas três áreas, nas três locais, né, e ao mesmo tempo eu tinha uma vontade de continuar estudando, sabe, parece que o que eu tinha visto na faculdade não tinha sido suficiente, eu acho que nunca vai ser, na verdade. E então eu já logo fiz o mestrado na PUC e o doutorado também. Fiz uma parte do meu doutorado na Paris 5, na Sorbonne, lá na área de Sociologia, porque justamente o que me interessava era redes sociais, né? Não era algo tão comum na época que eu fiz, então com o tempo eu fui me apropriando desse objeto de pesquisa e trabalhando aqui na Fevale no mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade, que hoje se chama Programa em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Naquela época, então, veio a oportunidade de trabalhar com colegas que são da computação, né, e ligadas à informática na educação, elas com estudos sobre pessoas com deficiência e eu com interesse em redes sociais. A gente teve então esse primeiro projeto que era inclusão social via socialização online em sites de redes sociais, né? Que ele já teve fomento, assim, né? Já teve apoio do CNPq e foi muito legal, foi um estudo muito legal, já interdisciplinar. Todos os programas de pós-graduação em que eu atuo, né? Além desse que eu falei, tem o processo de manifestações culturais e também o mestrado em indústria criativa. Todos eles são interdisciplinares e é bem rico, assim, a gente conviver, dividir disciplina, discutir sobre os mesmos objetos, mas com pessoas com formação diferente. Sandra, e poderia contar um pouquinho para nós sobre as tuas pesquisas passadas, o que tu descobriu nesse mundo digital até agora? Bom, e rápidas, né, pinceladas, eu acho que eu posso dizer que nesse primeiro grande projeto, né, eu participei de outros também, né,
como colaboradora, mas nos que eu fui líder, como esse de inclusão social de pessoas com necessidades especiais em sites e redes sociais. Nesse projeto a gente descobriu que tanto laços fracos quanto laços fortes promovem a inclusão e que também há formas diferentes de incluir conforme for a pessoa que propõe a comunicação, tipo, na época o mantenedor do blog, a pessoa que mantinha o fotolog e a interação que ele tinha. Então ele podia gerar várias formas de inclusão a partir de quem respondesse e comentasse, né, fizesse esses comentários. E também pela motivação. Na época a gente viu que tinha muito a ver, de acordo com o sexo da pessoa que mantinha, havia uma atitude diferente em como se expor na rede e também uma forma diferente de receber e abordar aquele tema que era a inclusão, né? No segundo projeto, que foi consumo com performance em sites e redes sociais, a gente chegou num conceito de... Tem vários pontos interessantes esse projeto. Também ele teve apoio do CNPq e a gente chegou no conceito de consumo digital, pensando que o consumo não como uma prática, né, mas como um momento em todas as práticas que a gente efetua na nossa vida social. E considerando o consumo digital, ele é um momento na prática da socialização online. Então me inquietava muito o fato de que muito se falava sobre consumo digital sem que se atribuísse um conceito a isso. E esse termo englobava muitas atividades online, né? Então, indo atrás das teorias de prática como pano de fundo teórico para isso, e observando, né, vários sites de redes sociais, muitos deles temáticos, né, como sites voltados para discutir filmes e séries, outro, sei lá, comida, outros livros, por exemplo, a gente via um certo tipo de movimentação lá dentro. E para mim, a outra grande conclusão desse projeto foi quando, por exemplo, orientando os diferentes, né, investigando no Facebook um grupo postagens sobre o consumo de moda e outros sobre ciberativismo, por exemplo, a gente chegava nos mesmos resultados. Daí, analisando redes diferentes num mesmo site de rede social temático, a gente não via muita variação nos resultados em termos de interação. Isso me fez levar a não... Eu via que o mais interessante não estava na interação em si, mas sim na plataforma que recebia essa interação. Nesse sentido, aos poucos, foi se mostrando muito importante saber mais sobre as plataformas em si, porque, de certa forma, elas direcionam muito do que a gente faz, né? Não determinam totalmente, mas muito do que a gente faz numa plataforma, a gente é levado a fazer coisas assim de acordo com os interesses, né, comerciais da plataforma. Então, seja o Instagram, seja Facebook, Twitter, eles querem todas as plataformas querem que nós sejamos ativos. E isso nos leva a fazer isso, né, em nome dos nossos interesses, né, também. Então, eu achei isso interessante e agora o foco tem sido em investigar o papel dessas plataformas, então, na construção de subjetividade. Atualmente, meu projeto é estudos de performance como estudos de software, selfies como performances mediadas. Então, a partir de um livro chamado The Datafied Society e do projeto do Richard Rogers chamado Digital Methods, eu tenho investigado, eu e as pessoas com quem eu trabalho, que são pesquisadores da PUC, o Eduardo Pelando e o André Pazzi, a gente tem investigado como as plataformas interferem no processo de análise dos dados, né? Como a natureza digital dos dados deve ser investigada enquanto tal, para que a gente entenda realmente, tem insights sobre a vida cultural, a nossa vida social, a partir desse fenômeno específico, né? Mas tentando ver como isso aparece. Nesse sentido, a gente tem notado como um resultado parcial que visibilidade é algo que guia
parece guiar todo mundo, a gente precisa conversar com as pessoas através de questionário, através de entrevistas de profundidade, mas quando a gente percebe que um determinado número de selfies, as selfies são um objeto interessante, porque elas são imagens autofotográficas compartilhadas. A gente se entrou no Instagram, que foi o primeiro site de rede social nativo digital, né? Nativo mobile. Ele nasceu para rodar em celular mesmo, apesar de que agora ele também está na web. E favorece, né, a questão de captura da foto e o compartilhamento logo em seguida. E a gente quer investigar tudo que está ligado de automatismo ou processos automáticos dentro dessa prática cultural que é tirar selfie. Então a gente percebe que para um número X de selfies coletadas, a gente tem 4x de hashtag, por exemplo. Então a gente percebe que visibilidade é muito importante para as pessoas. A hashtag se oferece como algo que se modificou, né? Ela surge lá naquele intuito de folksonomia, de classificar conteúdo, na época do Twitter principalmente, mas já existiam outras formas de tagueamento, e hoje em dia ela aparece como... tem muito mais hashtag do que legenda, às vezes não tem nem legenda, tem a foto e as hashtags, por exemplo, e elas fornecem um tipo de visibilidade possível nesse mundo que é tão atravessado por plataformas. Então, é isso que a gente conseguiu até agora, a gente vai continuar investigando até que se chegue a um conceito da selfie como uma performance mediada. Que tipo de performance ela permite, né? Em relação também existem outros conceitos, né, de performance mediada em sites de redes sociais, mas não com esse objeto, né? Então a gente quer ver também no que ela se diferencia, no que ela se aproxima, em função desse total atravessamento aí Voltando um pouquinho sobre consumo como performance, como eu trabalhei contigo nessa, André, com esses conceitos, eu vejo que tem uma relação muito direta com a prática do profissional do social media, aquele que produz conteúdo, gerencia marcas, enfim. E o pessoal, geralmente, do mercado de trabalho, ou mesmo os alunos, eles geralmente acabam reclamando que a teoria está distante da prática, o que eu discordo completamente. O que tu considera, por que você acha importante estudar consumo como performance numa relação direta para esse profissional prático, alguém que precisa produzir conteúdo e entender as pessoas, como as pessoas se comportam no meio digital? Bom, o que eu acho interessante, isso pode ser abordado de várias maneiras, né? Então, por exemplo, o Richard Rogers, que eu já comentei agora há pouco, ele nomeia algo que eu já tinha percebido um tempo atrás por ter dado aula de mídia durante muito tempo, né? Então, quando a gente pensa em mídia, pesquisa de mídia, por exemplo, com o tempo, tipo, eu estando ligada à comunicação digital, eu comecei a perceber que dados demográficos não são mais tão importantes. A gente tem muito mais acesso, a gente se identifica muito mais pelo que a gente gosta, o time que a gente torce, a banda que a gente gosta de escutar e vai em show, a série que a gente assiste, o tipo de filme, o que a gente lê, o que a gente gosta de comer, de fazer em horários de lazer, enfim. Né? Então, o Richard Rogers vai falar em pós-demografia, né? Num livro que é de 2013 até. Demografia, e faz uns projetos do tipo assim, verificar, por exemplo, o que teria em comum os eleitores as pessoas que votam em candidatos opostos entre si. Ele entorta a lógica, assim, né? Porque a gente consegue ver esse tipo de coisa. Isso tudo para dizer o seguinte: em comunicação digital, a gente precisa entender o que é importante para as pessoas, e a gente tem muitos meios e métodos e ferramentas para entender o que é importante. Porque a gente está num meio em que as pessoas têm muito o que fazer. Elas querem ir atrás das coisas que elas gostam, né? Então, não necessariamente já passou também essa época de ir no site de uma marca, né? Uma marca, acho que não, cada vez menos tem, ou deveria ter menos essa pretensão, né?
mas considerando que todo mundo tem muita coisa legal para fazer na internet, de acordo com seus gostos, é interessante identificar temas com os quais a marca pode se relacionar para interessar essas pessoas. Então, como entender o que as pessoas gostam, né? Então, por exemplo, tem métodos como a etnografia, que o Samir domina muito bem, por exemplo, é um método de entender os valores de uma comunidade, de um grupo específico, né? Eu acho que ela é recomendável, assim, para quem quer estabelecer um relacionamento com o público, né? E nesse sentido, essas pessoas podem levar adiante uma marca a lá Jenkins, Ford e Green, por exemplo, lá na cultura da conexão, elas podem levar adiante porque elas podem se identificar com a temática com a qual a marca está sendo identificada, né, no seu processo de comunicação. Outro método é a análise de redes sociais, que te permite uma captação, uma relação, né? A análise de redes sociais permite que se estabeleça a relação entre diferentes nós de uma rede ou em torno do espalhamento de uma hashtag, por exemplo, né? E tem vários tipos de rede, enfim, tem bastante bibliografia já sobre isso, muitos métodos, alguns deles gratuitos para serem utilizados, feito pelas algumas ferramentas, né? Elaborado por universidades, então nos permite ver o relacionamento, o fluxo de distribuição de uma mensagem dentro de um grupo. E o Big Data, que não seria um método, mas uma abordagem, né, de captar também performance, né, no caso entendendo como que a pessoa faz, onde ela clica, o que ela compra, o que ela gosta, recomendar algoritmos que são desenvolvidos para recomendar produtos para as pessoas. Eu li um estudo recentemente sobre maternidade, feito provavelmente a partir de Big Data, né? E daí, assim, o que se tem nesse estudo? Por exemplo, maternidade contemporânea é um estudo da eLife, tendências de maternidade contemporânea. Então, isso é um tipo de informação importante. Outro tipo de informação importante é um estudo de grupo sobre mães em uma determinada rede social. A gente tem o mesmo tema, mas a gente tem diferentes abordagens para diferentes objetivos. Fazer um estudo etnográfico em muitos grupos de mães, no caso, nesse exemplo, fornece outro tipo de resultado, né? Então, para basear um relacionamento mais a longo prazo, acredito que a etnografia seja importante quando a gente realmente se vê dentro do grupo, né? Com interesses, com aquela questão de... A Christine Heine vai falar numa performance de comunidade, né? Quando a gente quer manter aquele grupo, é importante para a gente estar naquele grupo, tem o esforço de manutenção, tem um tipo de linguagem, esse tipo de questão, né? Então é interessante, no caso, para saber quais são os valores desse grupo e como a gente pode se inserir ou relacionar a marca de alguma maneira, né? Uma nova forma de posicionar, nova não, mas uma outra forma de posicionar a marca, né? Tendo em vista a comunicação digital. E eu acho que o profissional de social media tem que ser muito sensível às formas com as quais ele vai captar as informações da internet, antes de tudo, né? Entender que existem diferentes métodos para diferentes objetivos, não é um é melhor que um é bom, um é ruim, um é antigo, um é novo. Eles servem para diferentes coisas, existem outras abordagens também, e ele tem que ser sensível a relacionar o objetivo do cliente com o que ele precisa e ir atrás dessas informações, né, do seu público-alvo pelo método adequado. E também questionar, né, os métodos do que diz respeito aos dados digitais, né? Por exemplo, no exemplo que eu falei anteriormente, o que significa visibilidade quando ela é obtida por meio de uma hashtag no Instagram? Como funciona o Instagram? Por que as pessoas fazem isso? Que tipo de visibilidade elas têm? Por que isso se torna importante? A performance nos mostra isso, que a gente tem que se individualizar no momento em que as instituições tradicionais não nos representam tanto mais quanto já representaram em outras épocas, e a gente tem que, cada um de nós, se singularizar, como diz lá o Ehrenberg, e as redes sociais servem muito para isso, né? Então, e de novo, né, isso faz com que a gente produza muito material e que uma marca conheça o que é importante para a gente, né?
e que possa relacionar isso com o serviço ou produto do cliente. Não esquece de dar aquela força pro Projeto RP Faz, curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando com seus amigos, seus colegas de profissão. Se inscreva no canal do YouTube e também acompanhe os vídeos pelo Facebook.